Olá, bom dia. Hoje nós vamos começar o nosso estudo da unidade 3. E a unidade 3, ela vai se destinar ao estudo do sistema músculo-esquelético, bem como as suas condições de saúde. Então, vamos começar. O sistema músculo-esquelético, estrutura, função e avaliação. O desenvolvimento biomecânico é definido como os efeitos de forças do sistema músculo-esquelético durante toda a vida. Ou seja, o desenvolvimento biomecânico ele vai acontecer através de todas as experimentações que os nossos corpos vão passar e quais serão os efeitos dessas forças que esse sistema vai ser submetido ao longo de toda a vida. Então, a primeira força que nós somos submetidos é a força da gravidade, né? É aquela que vai exigir do nosso corpo muitas mudanças e ajustes, né? A gente costuma dizer que o primeiro ano de vida é o ano mais difícil, porque nós precisamos sair daquele estado de flexão fisiológica em que a gente só consegue se movimentar no plano sagital praticamente, fazendo os movimentos de flexão e extensão, e nós temos um ano para ganhar o plano transverso, que nós precisamos ficar de pé e realizar a marcha. Só que para isso é necessário um ajuste, uma ativação muscular, uma organização de componentes de movimento de cada uma dessas articulações. Então, ossos, cartilagens, músculos são submetidos a inúmeros processos de transformação para que nós consigamos ter a nossa performance motora mais especializada possível. Então, nós temos os princípios de crescimento e desenvolvimento, que parte do entendimento que o tecido biológico é criado, modelado e remodelado através da influência das forças internas e externas. Os tecidos respondem não apenas a tipos diferentes de forças a que são expostos nos ambientes intra- e extrauterino, mas também à direção e à quantidade de força. A força é apenas um dos fatores que influenciam o tamanho do corpo, forma, herança genética, nutrição, medicamentos e hormônios que influenciam a estrutura corporal. Bom, para que sigamos o nosso estudo, é importante que entendamos algumas particularidades de algumas articulações chaves para que a gente entenda o processo de desenvolvimento biomecânico. A pelve. Ao nascimento, o quadril do recém-nascido é instável. Tanto o acetábulo quanto o fêmur contribuem para essa instabilidade. O acetábulo ainda é bastante cartilaginoso e raso, enquanto a cabeça do fêmur é achatada. Apresenta um ângulo femoral alto entre a diáfise e o colo. A cabeça femoral permanece encostada no acetábulo pela estrutura óssea e pela tensão que é exercida pelo líquido sinovial. Ou seja, quais são as características que nós temos? Nós temos uma fossa do acetábulo rasa, nós temos uma cabeça do fêmur achatada. Por quê? Porque o que vai dar a concavidade a essa fossa do acetábulo é justamente
esse processo de escavar da cabeça do fêmur. Só que, tanto para o desenvolvimento da cabeça femoral, quanto para esse processo de escavação para que haja o encaixe perfeito, é necessário que seja abandonada a postura de flexão fisiológica e é necessário que haja o alcance das posturas mais altas para que seja possível a tração e a modelagem desse segmento ósseo para que haja a congruência entre a fossa do acetábulo e a cabeça femoral. Isso vai ser um processo que vai ser dado ao longo dos primeiros anos de vida. Quadril e fêmur. A amplitude da postura em flexão varia entre 50 e 120 graus no recém-nascido. É possível perceber que essa contratura fisiológica diminui 10 graus aos 9 meses, 9 graus aos 12 meses, 4 graus aos 18 meses e 3 graus aos 24 meses. A mudança na amplitude de movimento do quadril ocorre à medida que a criança tenta atingir e manter posturas antigravitárias. A amplitude de abdução do quadril no plano frontal varia entre 69 e 76 graus no recém-nascido, variando conforme a extensão do quadril for acontecendo. Aos 2 anos, ocorre um decréscimo até 60 graus, continuando a decrescer até os 45 graus na vida adulta. Isto é devido ao alcance de posturas mais altas. No plano transverso, maior amplitude de rotação lateral do que medial está presente nos primeiros meses de vida. O valor médio para a rotação lateral está entre 89 e 114. O valor médio para a rotação medial está entre 62 e 80 graus. Estes valores de rotação lateral decrescem e os de rotação medial aumentam em decorrência da extensão do quadril nos 2 primeiros anos de vida. Ao nascimento, o ângulo de inclinação varia entre 135 e 145, decrescendo na adolescência até um valor que fica entre 125 e 135 graus no adulto. O ângulo decresce como resultado de forças de tensão e compressão que atuam sobre a epífise proximal do fêmur durante a sustentação de carga e a tração muscular normais. Obedecendo à postura de flexão fisiológica do nascimento, a gente percebe que o recém-nascido apresenta uma contratura de flexão de joelhos que varia entre 20 e 30 graus. No plano frontal, a tíbia demonstra o encurvamento fisiológico aparente, decorrente também dessa flexão fisiológica. O ângulo tíbio-femoral do bebê é uma postura em varo. O ápice do ângulo é o joelho, podendo ser valgo, varo ou neutro. O genu-varum decresce de 15 graus a 5 do primeiro ano de vida. Entre 3 e 4 anos, o genu-varum se transforma em genu-valgo de 10 a 15 graus, pela sustentação de carga nos membros inferiores. Após esse pico, o ângulo do joelho, entre 6 e 7 anos, se estabiliza entre 5 graus de valgismo. Bom, agora nós vamos ver como é que se realiza o teste de comprimento dos membros inferiores com a fita métrica. As crianças em supino, com extensão de quadril e joelhos, a medida é feita da espinha ilíaca anterosuperior até o maléolo medial. Vejamos o vídeo. Hoje nós vamos fazer o teste de medida do comprimento dos membros inferiores.
Para isso, é importante que antes consigamos posicionar corretamente o paciente. Então, o paciente vai estar deitado em supino. É importante que se faça aqui o alinhamento do paciente. Faz aqui, levanta o bumbum, por favor. Agora desce. E agora nós vamos procurar a espinha ilíaca antero-superior do paciente, aqui, e vamos tomar a medida da espinha ilíaca antero-superior até o maléolo medial. Então, temos aqui 70 centímetros. Precisamos fazer do outro lado. Espinha ilíaca antero-superior, maléolo medial. Temos aqui 69 centímetros. Temos uma diferença de 1 centímetro entre um dilídeo e outro, mas isso não é relevante. Hoje nós vamos fazer o teste de medida do comprimento dos membros. Agora nós vamos estudar a coluna vertebral. A coluna vertebral, ela precisa sempre ser investigada quanto à presença de escoliose, uma curvatura lateral da coluna vertebral, e da hipercifose, uma curvatura anterior da coluna vertebral. A coluna vertebral ela deve ser avaliada de pé, né? E com o uso do teste de encurvamento anterior de Adams. Para realizar o teste de encurvamento anterior de Adams, a criança ela vai precisar inclinar o seu corpo para frente, com os braços pendendo anteriormente, com os joelhos em extensão. O fisioterapeuta ele vai se posicionar posteriormente à criança e também anteriormente e vai avaliar dessa forma a simetria do dorso. Aqui a gente tem como ver a postura que se solicita para a criança para que ela faça o teste de encurvamento anterior de Adams. A assimetria ela pode ser indicada por uma proeminência em um dos lados ou pelo aspecto curvado da coluna vertebral quando é observada de cima para baixo. O encurvamento anterior é um procedimento de investigação, isso é importante que fique claro. Não é um meio diagnóstico definitivo, de modo que as crianças, quando fazem o teste de encurvamento anterior de Adams e apresentam algum tipo de assimetria, elas devem ser encaminhadas para que façam exames mais específicos. Achados adicionais a essa observação
podem ser decorrentes de um desnível das cristas ilíacas ou dos ombros. A criança também deve ser observada de perfil para se observar se há hipercefose. Alguma curvatura anterior é esperada, tá? Como a gente pode até conseguir ver nessa foto aí. A escoliose idiopática, ela responde por a frequência maior das escolioses encontradas. Mas é importante que se tenha em mente que a escoliose ela pode ser oriunda de alguma causa oculta, como um tumor ou uma má formação congênita. A escoliose frequentemente se desenvolve em crianças com doenças neuromusculares, isso é extremamente importante, como vimos na unidade 2. E essa escoliose que se desenvolve a doenças neuromusculares, elas são entendidas como impedimentos secundários, oriundos dos impedimentos primários. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro estudo sobre o sistema músculo-esquelético e a partir da próxima aula nós vamos estudar mais profundamente a articulação do quadril. Até lá!